Oi, gente, tudo bem? Meninas, como que vocês estão? Vamos lá para mais um Mulheres da Bíblia. Estamos aqui, né, em Segundo Reis, acompanhando o que o profeta Eliseu tem feito na nação, milagres, maravilhas, e tem muitas mulheres que estão protagonizando as histórias aqui. Está sendo muito bacana. Hoje nós vamos ver o capítulo 5. Então, se você quiser acompanhar aí, Segundo Reis, capítulo 5, que diz o seguinte: O rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas, embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Então, aqui introduzindo na história, né, um outro povo, que não é o de Israel, inclusive, eles guerreiam entre si, né, Síria contra Israel, Israel contra Síria, mas aqui entra na história, né, esse povo e um personagem, Naamã, comandante do exército, então era uma pessoa muito importante na nação, muito importante mesmo, talvez abaixo do rei o mais importante, né, e começa dizendo que o rei da Síria tinha grande respeito por esse homem. Mas Naamã sofria de lepra, uma doença incurável, né? E que provavelmente estava meio que ali sentenciado de que em algum momento logo ele iria morrer, né? Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel e entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Então, olha só, né? Essas guerras que estavam acontecendo entre essas duas nações, e em algum momento diz que saqueadores conseguem entrar ali em Israel e pegam pessoas cativas. Entre essas pessoas cativas, esses que se tornaram escravos, né, tinha uma menina. E essa menina vai trabalhar na casa de Naamã, né? Ali ajudando, auxiliando a esposa de Naamã. E olha o que essa menina faz. Ela diz assim: certo dia, lá no verso 3, certo dia, a menina disse à sua senhora: Como seria bom se meu senhor fosse ver o profeta em Samaria, ele o curaria da lepra. Eu achei tão impactante, tão fantástico que essa menina fez, que eu fiquei pensando, né, na situação dela. Tenta se colocar no lugar dela. Escrava, cativa, ela é tirada da sua nação, onde provavelmente ela tinha sua família, onde provavelmente ela tinha sua vida, os seus amigos, né? Ela é tirada de lá à força, contra a sua vontade, vai para um país desconhecido e vai para ser uma escrava, serva, né? Então imagina a, a, a realidade dessa menina, ela é tirada de toda a sua vida, é colocada ali para servir, né, numa família totalmente desconhecida, inimiga da sua nação. Talvez para muitas pessoas, né, a postura e a reação que teria nessa condição, nessa realidade, fosse de amargura, de rancor, de ira. Me tiraram da minha família, me tiraram da minha nação, estou tendo que ficar aqui como escrava, né? E aí, como escrava de uma família onde era uma família muito influente, uma família muito poderosa na nação, mas o senhor ali da família, né, Naamã, estava com lepra. Então, de repente, para muitas pessoas também, né, qual seria o sentimento mais normal, mais óbvio? Ah, que ele morra logo. É meu inimigo, é inimigo da minha nação, né? Tá doente. Mas a postura dessa menina, e eu me lembrei muito de José, né? Porque José também passou pela mesma coisa que essa menina passou, foi servir também a pessoas muito influentes ali na nação do Egito, né? E a postura de José foi muito parecida com a postura dessa menina, né? Sem ódio, sem rancor,
A menina ali servindo, fazendo o trabalho dela, e ela tomou coragem, foi ousada e disse algo para abençoar aquela família. E isso eu creio que pode nos ensinar muito a atitude dessa menina nessa história, né. E muitas vezes a gente, se depara com situações onde o normal das pessoas é se sentirem iradas, frustradas, "não era isso que eu queria da minha vida", "olha onde eu fui parar", "olha onde as pessoas me colocaram", e aí encontra um monte de culpados para aquilo que a gente está vivendo, né. Com certeza essa menina podia encontrar muitos culpados, com certeza. Foi tirada à força, com violência, isso é horrível, né. Foi colocada ali como uma escrava, isso é uma das piores coisas que pode acontecer a um ser humano que foi criado para ser livre, né. Mas o coração dessa menina não se deixou contaminar com a situação que estava acontecendo. Ela não se deixou contaminar. Ela, pelo contrário, foi um instrumento de bênção na vida daquelas pessoas que só fizeram mal a ela. Ela pagou o mal com o bem. Ela resistiu a deixar o ódio, a ira entrar no seu coração e permaneceu o amor a Deus, porque a gente vê na resposta dela o quanto ela conhecia da realidade de Deus na sua nação, não é? A gente não sabe a idade dela, mas diz que era uma menina, mas ela sabia do profeta, ela sabia do que Deus realizava ali na vida da nação. Então era uma menina sensível àquilo que Deus estava fazendo, não é? E ela se tornou ali um instrumento de Deus para abençoar aquela família. Ela se tornou um instrumento de Deus para trazer uma realidade que eles nem imaginavam que existia, porque eles viviam numa nação pagã, onde não existia um profeta de Deus, onde não existia alguém que pudesse ser usado por Deus para trazer a cura, para trazer ali o milagre que eles precisavam, né. Então eu creio que quando nós guardamos o nosso coração, quando nós não permitimos que as situações que nos cercam tragam, né, invadam o nosso coração, tragam coisas ruins ao nosso coração, sentimentos ruins que vão contaminar o nosso coração, por mais que exista, por mais que seja legítimo. Essa menina podia dizer: "Não, eu tô triste, eu tô frustrada, porque olha o que aconteceu na minha vida. Eu tô irada com essas pessoas, porque olha o que elas fizeram para mim". Era legítimo, tinha acontecido, mas ela preferiu guardar o coração. Ela preferiu deixar que todo sentimento bom, tudo aquilo que ela sabia que vinha de Deus, permanecer no coração dela. O que não vinha de Deus, ela não deixou entrar no coração. Ela não se deixou contaminar. E ela pôde participar desse milagre. Ela foi um instrumento de Deus para o milagre acontecer. Então, que isso também aconteça na nossa vida. Que nós saibamos guardar o nosso coração. Que as nossas orações sejam nessa direção, Senhor, a cada dia, todos os dias da nossa vida. A gente orar, Senhor, me ensina a guardar o meu coração. Diante do que eu vou viver hoje, diante daquilo que eu vou ouvir das pessoas, diante das situações que eu vou ter que enfrentar, que eu aprenda a cada situação guardar o meu coração. Para que no meu coração permaneça somente aquilo que vem do Senhor. Que o meu coração esteja descontaminado, que o meu coração esteja pronto, pronto. O coração dessa menina estava pronto para ser usado por Deus. Não havia nenhum tipo de impedimento no coração dela que fizesse com que ela não conseguisse ser usada por Deus, não se deixasse, pelo contrário, ela estava livre. Ela estava livre. O coração dela estava pronto. Que o nosso coração também, como essa menina, esteja pronto a cada instante para servir de bênção para quem Deus quer abençoar. Isso aqui também eu achei muito interessante nessa história.
Porque aos nossos olhos naturais, a gente é meio que taxativos nas nossas justiças próprias, né. Não, esse merece, esse aqui não merece. Ah, Deus vai querer agir naquela pessoa, porque olha, com essa pessoa, né, ela faz tudo tão direitinho, uma pessoa tão boa. Então, aos nossos olhos, nós temos um tipo de julgamento, de justiça que não é o de Deus. Deus é o reto juiz. Deus é que sabe quem ele deseja abençoar e como ele deseja abençoar, não nós. Deus queria abençoar Naamã e ele sabe o porquê. Talvez a gente não escolheria Naamã para abençoar, né? E a Bíblia diz: olha, cuidado, porque os atos de justiça de vocês são como um trapo imundo. Os nossos atos de justiça são muito contaminados, sabe, por aquilo que a gente enxerga, e a gente enxerga tão pouco, né. Eu sempre me lembro de um casal de pastores amigos nossos, que eles sempre falavam: "Olha, a gente consegue enxergar até a curva. Olha como é que é pequena o nosso alcance, como é pequeno o nosso alcance de visão, né. Se tem uma curva logo ali, eu já nem sei o que está vindo lá, eu nem sei o que tem depois dela". E como é que a gente, tão limitado assim, pode querer dizer: "Não, esse merece, aquele não merece"? Não temos condições de falar isso, né. Não temos condições de pensar dessa maneira. Então, que o nosso coração esteja liberado, não contaminado, para que Deus nos use para abençoar quem Ele quiser. E não estar contaminado é muito importante. Não estar contaminado, que aqui eu comentei da realidade dessa menina, né, não estar contaminado com a ira, com o rancor, de tudo que estava acontecendo na vida dela, a gente pode trazer isso para a nossa realidade. O que que pode contaminar o nosso coração? Eu acho que é uma pergunta muito interessante da gente se fazer para a gente mesma, né. O que que pode contaminar meu coração? Será que eu tenho muita facilidade de julgar as pessoas e ter preconceito. Não, aquela pessoa, olha a vida dela, olha o que ela faz, então ela não merece ser abençoada por Deus. Será que eu tenho esse tipo de julgamento? Então, se eu tenho, se eu percebo que eu tenho sim alguns preconceitos, vamos colocar isso diante do Senhor, para que Ele tire isso, porque isso contamina o coração. Isso faz com que a gente seja seletivo de uma maneira muito ruim em quem Deus quer abençoar. Não sou eu que determino, é Ele que determina. É Ele que diz: eu quero abençoar essa pessoa e Ele sabe o porquê. Não compete a mim, né? Julgar e dizer esse sim, esse não. Compete a mim guardar o meu coração e deixar Deus me usar, deixar Deus te usar para ser uma bênção na vida das pessoas, para participar do milagre que Deus quer realizar na vida das pessoas. Esse privilégio dessa menina foi maravilhoso, né? Participar desse milagre. Que Deus também nos use, em nome de Jesus, para que possamos participar milagres na vida das pessoas, em nome de Jesus. Mas vamos continuar a história. Naamã contou ao rei o que a menina israelita tinha dito. Então o rei da Síria lhe respondeu: vá visitar o profeta. Eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel. Naamã partiu, vamos ler a história, não vai mais aparecer a menina aqui, nenhuma menção à mulher, mas vamos terminar essa história que é muito linda, né? Naamã partiu levando 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 roupas de festa. A carta para o rei de Israel dizia: com esta carta apresento o meu servo Naamã, quero que o rei o cure da lepra. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as roupas e disse: acaso sou Deus capaz de dar ou de tirar a vida? Porque esse homem me pede que cure um leproso? Como vocês podem ver, ele procura um pretexto para nos atacar. Então, o rei, a gente já viu esse rei, né? Esse rei que se relacionava com Eliseu, conhecia Eliseu, sabia de tudo que Deus usava a vida de Eliseu, né? Uma menina lá que foi levada como escrava tinha convicção de que Eliseu era um homem de Deus, era usado por Deus e podia ser usado por Deus para trazer a cura para esse
para Naamã, o próprio rei, que deveria saber mais do que essa menina, já começa a reagir da maneira pior possível, né? Mas vamos continuar, verso 8. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou-lhe esta mensagem: por que o rei ficou tão aflito? Envie Naamã a mim, e ele saberá que há um profeta verdadeiro em Israel. Essa menina sabia que havia um profeta verdadeiro em Israel, né? Identificar, a gente falou isso na semana passada, né? Identificar aonde está a solução, ter essa sensibilidade e buscar na fonte, né? De onde realmente tem a solução. Indicar às pessoas, como essa menina indicou, olha, ali está a solução que você precisa, é em Deus, no verdadeiro Deus. É Ele que pode, Ele é o único que pode realizar o milagre, Ele é o único que pode transformar o coração, Ele é o único que pode salvar. Que nós possamos, como essa menina, indicar as pessoas, né? Mas antes de indicar, a gente precisa saber aonde, né, está a solução. Está em Deus, está nele. Ele pode todas as coisas. Ele deseja realizar coisas grandes, firmes, maravilhosas na vida das pessoas, né? Conhecer a esse Deus. E por conhecer a Ele, poder dizer às pessoas: eu conheço um Deus, Ele é verdadeiro, Ele é real, Ele te ama e Ele pode trazer a solução que você precisa. Que Deus nos use, como usou essa menina, na vida das pessoas, em nome de Jesus. Então, Eliseu manda a notícia, né, que Naamã saiba que existe profeta verdadeiro em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. Ele mandou um mensageiro dizer a Naamã: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Olha só, que bênção, né? Que coisa mais maravilhosa. Esse homem vai buscando a solução que aquela menina disse que ele ia encontrar através da vida de Eliseu. Ele chega ali com toda a comitiva, com todos os presentes, né? À porta daquele homem. E aí Naamã está esperando que Eliseu saia, que Eliseu honre, porque ele era um homem honrado, ele era um homem que era honrado no seu país, todo mundo fazia o que ele queria. E o que Eliseu faz? Manda uma mensagem: olha, vai lá no rio, se lave, você vai ficar curado, né? Esse homem ficou tão indignado, depois leiam lá a história, vale muito a pena. Esse homem ficou tão indignado, que ele nem quis fazer isso. Mas aí as pessoas que estavam perto dele, né, falaram: se fosse ele pedisse uma coisa tão difícil, você ia achar, então eu vou lá fazer. Ele falou uma coisa tão simples, vai lá e faz, né? E ele foi e realmente foi curado. Mas essa história, ela traz coisas muito especiais para a gente aprender. Muito especiais. Que Deus, ele nos ajude, que Deus, ele nos abençoe, que Deus, ele nos ensine como guardar o nosso coração diante de todas as situações que a gente enfrenta, né? Que o Senhor, ele nos ajude a cuidar daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós pensamos, daquilo que as pessoas fazem para nós, guardar o nosso coração, para que o nosso coração não seja um coração contaminado, pelo contrário, seja um coração completamente liberado, para aquilo que Deus deseja realizar na nossa vida e através da nossa vida, né? Que seja um coração liberado para aquilo que Deus tem. Mas vamos lá então, vamos para uma outra história, vamos para o capítulo 6, deixa eu só confirmar aqui. Capítulo 6 de 2 Reis, capítulo 6, verso 24 até o 29. Algum tempo depois, porém, Ben-Hadad, rei da Síria, então a Síria de novo entrando na história, mas agora de uma maneira muito ruim, né? Eles estavam lá constantemente em guerra, né? Reuniu todo o seu exército e cercou Samaria. Como resultado, houve grande fome na cidade.
O cerco durou tanto tempo que uma cabeça de jumento era vendida por 960 gramas de prata e 1/3 de litro de esterco de pombo por 60 gramas de prata. Um dia, quando o rei de Israel caminhava pelos muros da cidade, uma mulher gritou para ele: Ó, meu senhor, o rei, por favor, ajude-me. Ele respondeu: Se o senhor não a ajudar, o que poderei fazer? Não tenho alimento na eira, nem vinho na prensa de uvas. Mas depois o rei perguntou: Qual é o problema? Então, Israel passou, nessa época aqui, tem passado por algumas batalhas, guerras, né? A gente vê a Síria, às vezes, lutando contra Israel, às vezes mandando uma carta e o comandante do exército para ser curado em Israel. Então, está toda essa história acontecendo. Mas, nesse momento, está existindo uma fome muito terrível, muito terrível. Israel todo está sofrendo, Israel todo, né? É uma situação muito complicada. E aí, de repente, o rei está andando ali, olhando toda aquela desolação, toda aquela situação terrível, e uma mulher chega para ele e diz: Rei, por favor, me ajuda. O rei diz: Eu não tenho nada para te ajudar, eu também não tenho comida no palácio, eu não tenho mais nada, está todo mundo passando fome, está todo mundo igual aqui. Mas ele pensa um pouquinho e fala: Bom, no que eu posso te ajudar? E aí vem uma história muito terrível, muito terrível. Vamos ver lá. Verso 27. Verso 28. Mas depois o rei perguntou: Qual é o problema? Ela respondeu: Esta mulher me disse: Vamos comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse a ela: Mate seu filho para que o comamos, mas ela o havia escondido. Dá até, né, embrulha até o estômago pensar numa realidade dessa. Essa é a realidade de uma guerra. Essa é a realidade, né, de pessoas que estão morrendo de fome. É uma realidade terrível. É uma realidade que graças a Deus a gente aqui, provavelmente nenhuma de nós passou, graças a Deus, mas muitas pessoas passam, e passam até hoje. Essas pessoas passaram nessa época, né? E guerra sempre é muito terrível. Guerra sempre traz consequências tão sim, aterradoras. Me falta palavra para pensar sobre, né? E nós estamos vendo aqui uma realidade. Essas duas mulheres desesperadas de fome, e fazem uma coisa impensada, né? Você que é mãe, a gente que é mãe, que coisa mais horrível, né? Nem precisa ser mãe, né? Mas ver um ser humano e pensar, ser humano, você vai servir de alimento, porque eu não tenho mais alimento. Mas aqui foi o filho, né? A criança ali. Que desespero, que coisa terrível, que coisa terrível, né? Continuando a história, a gente vê Deus agindo ali, né? Trazendo o livramento para aquele povo que estava em desespero, estava passando por aquela situação terrível. Mas eu fiquei imaginando, né, essa situação tão terrível, eu fiquei imaginando hoje a gente, né, poderia ter evoluído muito mais, né, o ser humano ele teve e tem, né, todas as informações que ele precisa, tudo aquilo que aconteceu no passado, e o passado sempre é muito importante para a gente ter como algo para aprender, né, não ficar preso nele, a gente tem que viver e olhar para o futuro, mas o passado nos ensina tantas coisas preciosas, de como fazer e de como não fazer, né? Isso é muito importante. A gente está ali aberta para aprender, né? Então, o que aconteceu no passado aqui, eu estou falando no passado como nação, como humanidade, né? Mas o nosso passado pessoal também, ele nos ensina muitas coisas, né? Então, a gente estar sempre muito abertas para aprender. O que eu aprendo olhando para o passado, olhando para as pessoas que viveram mais do que eu, por exemplo, né? É claro que a gente vive situações diferentes, então não necessariamente o que uma pessoa fez na vida dela eu vou reproduzir e vai dar certo na minha vida, mas o princípio sempre é muito importante. Os conselhos sempre são muito importantes. A Bíblia diz: na multidão de conselhos há sabedoria. Então, não querer achar que a gente sabe tudo, porque a gente não sabe, não, né?
E estar sempre aberta a aprender é fantástico, é muito importante, né. Então, aprender com o passado, o que que eu posso reproduzir de novo que é bom, o que eu não devo fazer, que eu já identifiquei lá atrás, isso não é bom, eu não quero fazer de novo. Né, e a humanidade aí, o ser humano, a gente, né, tantas guerras, tantas atrocidades, tantas coisas terríveis que a gente viveu como humanidade, daria para a gente pensar, né, para que reproduzir isso de novo? Essa realidade de guerra é muito terrível, mas infelizmente isso acontece e a Bíblia diz que vai continuar acontecendo, porque ser humano, o pecado ainda existe, né, e o pecado leva as pessoas a praticar o mal, infelizmente, né. O pecado leva as pessoas a preferirem viver situações como essas, isso é muito terrível. Mas no que depender de nós, no que depender das nossas orações, no que depender da nossa intercessão, que a gente ore por essas pessoas, né, nas guerras que estão acontecendo, que o Senhor que o Senhor possa trazer ali o alívio que essas pessoas estão vivendo, nós nem imaginamos, mas uma situação como essa com certeza acontece, e coisas assim terríveis também acontecem. Que o Senhor nos use para abençoar, para orar, né, e para que no que depender de nós, a Bíblia diz que haja paz. No que depender de nós, sempre nós possamos preferir, nós possamos agir pela paz, em nome de Jesus. Que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue nos ensinando, que o Senhor continue falando conosco através desses textos, dessas histórias tão maravilhosas, e que nós tenhamos um coração, né, sempre muito aberto a aprender. Nós tenhamos um coração muito rápido em ser guardado no Senhor e dizer: Senhor, sonda o meu coração. Olha, se tiver alguma coisa no meu coração que não vem do Senhor, se tiver alguma coisa no meu coração que esteja contaminando a minha vida, que esteja contaminando a maneira de eu pensar, sabe, que esteja contaminando a maneira de eu olhar para o outro, para olhar para o meu próximo, para olhar para as pessoas, ministra o meu coração, limpa o meu coração. Tira, né, me tira desse caminho que não é o teu e me faz caminhar no teu caminho eterno, em nome de Jesus. Deus nos abençoe. Vamos orar para a gente terminar. Senhor, muito obrigada, Pai, muito obrigada pelo teu infinito amor. Muito obrigada pelo teu cuidado por nós. Muito obrigada por cada ensinamento que o Senhor traz a nós, que nós possamos ser de verdade, Senhor, como diz a tua palavra, essas mulheres sábias, que estão prontas sempre a edificar, que estão prontas, com o coração pronto, como essa menina da história, coração muito pronto para ser um canal de bênção, para ser um instrumento de bênção na vida de quem quer que o Senhor deseja abençoar. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero pedir pela minha vida, pela vida de cada uma destas mulheres tão especiais, que o Senhor continue falando conosco, que o Senhor continue ministrando o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas. Que Deus abençoe de uma maneira muito especial a vida de cada uma de vocês. E se Deus quiser, logo, logo a gente se vê. Tchau, tchau.